A Corregedoria da Polícia Federal concluiu que os dados sobre o ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral não estavam sob segredo de justiça. O presidente Jair Bolsonaro e o deputado Felipe Barros já haviam dito aqui no programa Aos Pingos nos Is que os dados não eram sigilosos. A conclusão, que veio de uma investigação interna do próprio órgão, contraria o relatório final da delegada Denise Ribeiro e a fala do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, que acusaram o presidente e o parlamentar de vazar dados sigilosos. O objetivo da investigação da Corregedoria da PF era verificar se o delegado Vitor Neves, responsável pela investigação do ataque hacker, compartilhou indevidamente as informações do inquérito. Neves foi afastado por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nosso primeiro destaque desta terça-feira, e a gente vai então a Brasília para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Pois é evidente que isso estava errado, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Muito boa noite a todos. Esse processo chegou à luz porque, durante a análise da emenda à Constituição que previa o voto impresso, pediu à Polícia Federal que enviasse exatamente qualquer investigação nesses termos. O pedido foi amplo. Qualquer investigação sobre fraudes em urnas eletrônicas. E aí, então, chegou esse processo. O deputado Felipe Barros, então, discutiu, né? Não foi só esse, mas discutiu claramente, leu esse processo, esse inquérito no plenário da Comissão Especial da Emenda à Constituição apresentada pela deputada Bia Kicis, discutiu esse inquérito com todos os dados, analisou como um inquérito secreto poderia ser discutido publicamente numa sessão pública do Congresso Nacional, com a participação de todos os deputados, da imprensa e de pessoas que visitam normalmente essas comissões assim. E foi assim que o deputado levou ao presidente Jair Bolsonaro o inquérito da Polícia Federal que mostrava claramente uma invasão nos computadores do Tribunal Superior Eleitoral. Uma invasão séria, porque levou em conta senhas de servidores considerados importantes no processo, mas que não chegaram às urnas eletrônicas e nem a formação daquele comando básico, né, que é o código-fonte das urnas eletrônicas. Mas o que está em debate aqui é o inquérito da Polícia Federal. Em nenhum momento esse inquérito chegou à Câmara dos Deputados com carimbo ou com selo de sigilo. Eu já vi a entrega, já presenciei a entrega de material secreto. Vem cercado de cuidados, entregue presencialmente. O responsável pela entrega do material secreto faz o parlamentar que recebe assinar e se comprometer a continuar com o segredo. Na verdade, mesmo em CPI, não há a abertura de sigilo, mas a transferência de sigilo. E a quem é transferido, né, cabe responder por processos se houver qualquer abertura. Então, é por isso que isso é cercado de cuidados. Esse não, chegou lá aberto, totalmente aberto, foi discutido, ninguém nem deu muita importância. Foi só o presidente Jair Bolsonaro falar do processo, falar do inquérito, abrir o inquérito, aí começaram os problemas. Ah, o inquérito é sigiloso, porque não sei o quê, porque vai chover. Foi assim, foi só o presidente falar, até então não. Todo mundo discutia no Congresso Nacional e este é um inquérito a ser levado a sério, porque poderia punir o delegado que foi afastado, o Vitor Neves, foi afastado das funções com a denúncia de que ele tinha levado ao presidente ou aberto um inquérito sigiloso. Ainda atrapalha a carreira do policial federal, né, do delegado da polícia. Então, chegou à conclusão que todos nós falávamos aqui. Não há por que esse inquérito contra o presidente da República, se lá na base o processo, o inquérito, foi transferido para o Congresso Nacional como um documento comum, aberto. Veja a que ponto chegamos. A falta de comunicação ou é má fé?
Antes do próximo comentário, mais uma informação ainda relacionada a esse caso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta terça-feira o compartilhamento de supostas provas do inquérito sobre o vazamento de dados que seriam sigilosos pelo presidente Jair Bolsonaro com a investigação sobre a atuação de uma alegada milícia digital contra a democracia e as instituições. Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal. Segundo o ministro, a demanda da delegada Denise Ribeiro, ela mais uma vez, é pertinente porque pode haver semelhanças entre o modelo de atuação dos grupos investigados em cada inquérito. No primeiro inquérito, a delegada concluiu que Bolsonaro cometeu crime ao, segundo ela, vazar dados sigilosos de um inquérito da corporação sobre um ataque ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Como dissemos há pouco, a Corregedoria da PF afirmou que o inquérito não era sigiloso. Guilherme Fiuza, queremos ouvi-lo também, Fiuza. Boa noite. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, boa noite a todos. O eleitor agora quer saber em quem e em que ele pode confiar na eleição, né? Porque o ministro que vai presidir o TSE na eleição diz que o inquérito que não estava sob sigilo estava sob sigilo. Assim como seu antecessor dizia que o sistema vulnerável era invulnerável. Nenhum deles se debruça sobre o mérito, né? Por que foram apagados os logs, né, os arquivos que poderiam dar a investigação completa da invasão que se deu no sistema? Não ouvimos uma palavra das autoridades, das supremas autoridades, que serão as autoridades eleitorais, que apostam, Vitor, hoje em dia, nas versões, né? Eles têm a versão e vai lá, essa imprensa aí, que era a imprensa, né? Que hoje em dia faz aí uma cartilha de acordo com interesses que a gente não sabe quais são, e vão lá e dizem, é sigiloso. Aí você vê nas manchetes tranquilamente, sigiloso. Aí, por exemplo, né, no momento em que eles fizeram aquela manobra para impedir o governo nacional de dar as diretrizes da sociedade, de funcionamento da sociedade na pandemia, transformando a pandemia em estadual e municipal, nós vimos a própria corte dizer que não tinha tirado poder nenhum do governo. Quer dizer, eles acreditam nas versões deles, porque tem umas manchetes aí que estão sancionando. Agora eu pergunto, né? As autoridades, as referências institucionais, os outros juízes. Tem outros juízes, não tem, no país? Ou são só aqueles 11 ali? Tem outros, né? Tem corregedores, tem procuradores, tem procurador-geral, tem senadores, não é isso? Vai todo mundo sancionar a versão contada pelo ministro do Supremo e sancionada pelo consórcio? É isso que vai valer? Porque vale lembrar, Vitor, né, que o povo quer saber em quem pode acreditar, né, com esse fogo cruzado aí de informações, de fake news, de grife, né? O povo quer saber em quem confiar, porque essas autoridades elas fazem parte da corte que reabilitou eleitoralmente um ladrão, né, que descondenou Luiz Inácio da Silva, condenado a mais de 20 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Algum deles consegue chegar ali nas suas lives e dizer que o Lula nunca cometeu um crime? Eu acho que eles não conseguem fazer isso. Então, aquela manobra de dizer que o crime não foi bem ali, que o juiz não estava no lugar certo, mas a segunda instância confirmou, e depois o STJ também confirmou, estava tudo errado isso. Então, é uma reabilitação de um ex-preso que vai concorrer a essa mesma eleição que vai ser presidida por esses mesmos personagens. Então, de fato, a população, o eleitor, está, com toda razão, sem saber em quem e em que confiar na eleição desse ano. Agora você, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, boa noite, Zé, boa noite, Fiuza, meu querido mestre Augusto Nunes, e boa noite à nossa audiência maravilhosa.
É o que o Fiuza disse, né? Há muitas perguntas, e aí claramente uma fake news de grife, porque disseram, né? Os ministros aí da nossa Corte Suprema disseram categoricamente que o inquérito era sigiloso. Nós lemos aqui, eu li há algumas semanas, há 10 dias mais ou menos, uma parte da investigação ali, o depoimento, né, do delegado Vitor Neves, onde ele disse explicitamente e explicou que após a divulgação do mencionado inquérito na live do dia 4 de agosto de 2021, o EPF Bruce alterou por iniciativa própria o status de tal inquérito para a etiqueta sigiloso, para evitar acesso ou utilização indevida, ou seja, foi trocado, sim, né, a categoria, né, não era sigiloso, foi trocado para sigiloso após a live do presidente, mas dentro desse questionamento aí que o Fiuza trouxe, né, o eleitor tem muitas perguntas, o brasileiro também, né, muitas perguntas em relação às urnas, em relação a esse inquérito, né, claramente aí duas ações, duas instituições estão dizendo coisas opostas, mas o que eu queria levantar dentro desse questionamento do Fiuza sobre as várias perguntas que ainda temos, eu queria levantar aqui, a título de investigação mesmo, o comportamento dessa delegada, da Denise, né, com 2 S's, Denise Ribeiro. Eu fiz uma pequena pesquisa nos últimos dias e essa delegada ela teve uma atuação naquela operação Acrônimo, né, que identificou repasses aí poupudos ao escritório do Alexandre de Moraes. Essa investigação foi arquivada por decisão monocrática do Fux, está sob sigilo. A delegada Denise Ribeiro também foi duríssima no combate à corrupção, né, na era petista, conduziu investigações importantes, propôs uma investigação ao escritório de advocacia do Alexandre de Moraes e, de repente, né, agora ela ressurgiu completamente aí transformada, fazendo tudo que o Alexandre manda, né? Vale lembrar que o inquérito das fake news foi criado justamente para frear investigações da revista Cruzoé a respeito do funcionamento dos escritórios das esposas dos ministros do Supremo. E a primeira vez que Denise Ribeiro começou a investigar as relações do Alexandre de Moraes e da esposa com possíveis práticas ilícitas, ele ainda era ministro da Justiça no governo Temer, e hoje aí é como se ela fizesse absolutamente tudo que ele coloca na frente dela. Então fica aí um questionamento, essa mudança de comportamento da delegada Denise Ribeiro. Será que isso aí não é um caso de cooptação, né, de agente público federal, em pleno exercício do cargo, por exemplo? Será que não merece uma investigação por parte da Corregedoria da Polícia Federal ou também por parte do Ministério Público Federal? São perguntas pertinentes que, dentro desse contexto aí de muitas perguntas que o Fiuza trouxe, a gente deixa essas aí também para o nosso espectador. Minha opinião agora de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, meu compadre Zé, meu irmão Guilherme, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite a você que nos acompanha. Diante do que já foi exposto aqui pelos meus parceiros, a delegada e os ministros, e o ministro Barroso, que agiu em nome do TSE, devem pedir desculpas ao presidente Jair Bolsonaro, ao tenente-coronel Mauro Cid, que é ajudante de ordens do presidente, e ao deputado Felipe Barros, os 3 acusados injustamente, sem nenhuma base legal, de terem cometido uma ilegalidade. Se eles souberem agir, os acusadores souberem agir com o mínimo de dignidade, eles vão pedir desculpas. O relatório da delegada Denise Ribeiro deve ser atirado ao lixo. É evidente que ela é uma inimiga do presidente Jair Bolsonaro e de quem o cerca. Por muito menos
o ex-juiz Sérgio Moro foi declarado suspeito, né, e foram anuladas as acusações legítimas, corretíssimas, feitas ao ex-presidente Lula e aos seus quadrilheiros. E deve ser investigado e esclarecido quanto antes o caso do ataque hacker às urnas. Imediatamente. Agora, a delegada quebrou o sigilo telefônico do tenente-coronel Mauro Cid, telefônico total, né? Quebra de sigilo que atingiu recados, trocas de mensagens, tudo. Ela está sob suspeita e deve ser investigada pela Polícia Federal. Caso de polícia é a delegada Denise Ribeiro. E o ministro Alexandre de Moraes, por perseguir o presidente, também deve ser declarado sob suspeição. Se não fizer isso, o Supremo vai dar mais um passo largo em direção ao penhasco da desmoralização total.